Concursariano e concursariana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 3 aí da Lei Orgânica do município de Resende. A galera pediu bastante e o desejo de vocês é uma ordem, beleza? Show! Então a gente vai começar falando aqui do Poder Legislativo, a Câmara Municipal. Eu estou pulando alguns artigos porque a gente vai colocar sempre os artigos que mais são cobrados em prova, tá? Não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, segue a gente lá, dá essa força aí pro canal, beleza? Deixa um like aqui no vídeo também, porque isso ajuda na divulgação do vídeo. E se inscreve no canal para receber as atualizações sempre que a gente postar uma aula nova, beleza? E também faz um comentário aqui se você achar necessário. Show? Ah, não esquece que tem nosso material, 50 questões da Lei Orgânica de Resende e 50 questões do Estatuto do Servidor. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Se você quiser comprar pela Hotmart, o link está na descrição. Se você quiser comprar comigo através do WhatsApp, o link também está na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui. Então a gente vai falar hoje do Poder Legislativo, né? Quem é que exerce o Poder Legislativo? É a Câmara Municipal, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui do Poder Legislativo. Deixa eu colocar grandão aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Para ficar grandão. Então aqui o Poder Legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal, composta por 17 vereadores. Isso aqui é questão de prova. Quantos vereadores tem na cidade de Resende? 17. Grave isso aqui no seu coração também, tá? Representante do povo, eleitos pelo sistema proporcional, na forma da Constituição Federal. Então, se a gente fosse explicar esse texto, a gente ia dizer que o Poder Legislativo é um dos dois poderes que existe no município, né? Então, existem dois poderes no município, o Executivo e o Legislativo. Então, esse poder ele é exercido por quem? Pela Câmara Municipal. A sua principal função é criar leis que regulam a sociedade. No nível municipal, esse poder é exercido aí pela Câmara. Então a Câmara Municipal ela é responsável por discutir e aprovar as leis municipais, que regulam a vida da cidade em diversos aspectos, como educação, saúde, transporte, urbanismo, meio ambiente, entre outros. Já os vereadores são representantes do povo a nível municipal, né? Eles são eleitos pelo povo para um mandato ali de 4 anos. A gente vai se aprofundar mais, né, falando sobre os vereadores. Os vereadores eles têm duas funções principais. Vou até colocar aqui para você gravar. Uma é legislar e a outra é fiscalizar, tá? Fiscalizar. Então essa aqui é a função praticamente principal dos vereadores. A gente ainda vai chegar nessa parte aqui da lei que fala sobre os vereadores, né? Mas é só para você entender, beleza? A função dos vereadores, vou colocar dois pontos aqui, legislar e fiscalizar, beleza? Então, a função legislativa envolve a criação de leis municipais, enquanto a função fiscalizadora envolve a supervisão do trabalho do prefeito, né, e da administração municipal. Então, o legislativo ele tem a premissa aí de legislar e fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o prefeito. O sistema proporcional, como ele diz aqui, ó, sistema proporcional, é um sistema de votação que vai buscar garantir uma representação proporcional no número de cadeiras ocupadas em relação ao número de votos recebidos pelos partidos ou coligações. Então isso significa que o número de vereadores eleitos por cada partido ou coligação é proporcional ao número de votos que cada partido ou coligação recebeu. Beleza? Maravilhas! Aqui no artigo 39, salvo disposições em contrário desta lei, as deliberações da Câmara Municipal são tomadas por maioria de votos presentes a maioria dos seus membros.
Então, as deliberações, elas são decisões tomadas pela Câmara Municipal. Essas decisões podem ser sobre a criação de novas leis municipais, alteração em leis existentes, aprovação de orçamentos, entre outras coisas. Então, quando ele fala ali da maioria dos votos, isso significa que para que uma decisão seja tomada, ela deve receber mais votos a favor do que contra, isso é óbvio, né? Então, em outras palavras, mais da metade dos vereadores presentes devem votar a favor de uma decisão para que ela seja aprovada. Agora, por que precisa existir a maioria de seus membros? Isso significa que uma decisão ela só pode ser tomada se a maioria dos membros da Câmara Municipal estiver presente na sessão. Então, isso é uma garantia ali, né? Isso é para garantir que as decisões sejam representativas da vontade da maioria dos membros da Câmara. Aí ele fala que salvo em disposição, salvo em disposição contrária desta lei. Ou seja, as regras que se aplicam aqui nessa lei, né, nesse artigo, a menos que haja outras disposições nessa lei que digam o contrário. Então, em outras palavras, se houver outras partes da lei que estabeleçam regras diferentes para a tomada de decisões, essas regras prevalecerão. Beleza? A soberania popular, que se manifesta quando a todos são asseguradas condições de existência, será exercida mediante. A gente sabe que o poder, ele é do povo. Quem exerce o poder é o povo, tanto indiretamente, através de representantes eleitos, quanto diretamente, ou seja, você pode exercer o seu poder como povo de forma direta, né? Um exemplo, existiu aí uma lei, foi um referendo, se eu não me engano, em 2005, que foi a lei do desarmamento. Houve uma votação, né? A lei foi aprovada, o referendo é quando a lei já foi aprovada e a gente precisa da opinião do povo para que a gente, para que se tome uma decisão com relação a isso. Então, existe plebiscito, referendo. Então, essa lei foi aprovada, aí existiu ali um referendo, que a gente vai falar agora. Esse referendo foi a votação para ver se validava o desarmamento ou validava, né? Então, existe essa opção de você exercer o seu poder. Aí ele vai falar aqui, ó, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto. O sufrágio universal é o seu direito de votar, é o seu direito de ser votado e de votar, né? Esse é o sufrágio universal, né? Vou colocar grandão aqui para ficar legal. Sufrágio universal e voto direto e secreto, ou seja, o voto é direto, não existe um intermediador, né? Você vota diretamente no prefeito, diretamente no governador, no vereador, enfim. E secreto porque o próprio nome já diz, é um voto secreto, ninguém precisa saber em quem você está votando. O plebiscito, ele é uma forma de você, né? É um instrumento de democracia direta. Ele está previsto na Constituição Federal, que permite aos cidadãos expressarem sua opinião sobre questões específicas de grande relevância para o país. Então, o plebiscito é uma consulta feita aos cidadãos sobre alguma questão importante para o país ou para o município, enfim. É uma forma de saber a opinião do povo antes que seja tomada uma decisão que seja importante. Então, antes da lei ser criada, existe essa consulta popular, esse plebiscito, para que seja, depois desse plebiscito, seja aprovada a lei. O referendo é diferente. O referendo, a lei já foi criada e abre-se um referendo para ouvir a opinião do povo, né? Então, a consulta no plebiscito acontece antes que a decisão sobre a medida seja tomada. Então, como aprovação ou rejeição. Então, isso diferencia do referendo, que acontece depois que já existe uma proposta de lei de emenda à Constituição. Então, para saber se os cidadãos aprovam ou rejeitam um projeto, é feita uma pergunta, que deve ser respondida ali como sim ou não. A consulta no plebiscito acontece como nas eleições. Os cidadãos são convocados e no dia marcado vão até sua zona eleitoral e dão sua opinião na urna eletrônica. O Brasil já passou por 2 plebiscitos. Em 1963 foi realizado um plebiscito para decidir sobre o sistema de governo do Brasil, né, o
ou parlamentarismo ou presidencialismo. Em 1993, a consulta foi realizada para saber qual forma de governo, que se era monarquia ou república, e qual sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Então os cidadãos iam escolher aí qual era a forma de governo, né? Então ela é uma ferramenta importante para o exercício da democracia, porque permite ali saber a decisão de toda a população sobre um projeto ou proposta que vai ter consequências na vida de todos os cidadãos. Beleza? Maravilhas. Referendo. Aí o referendo é praticamente a mesma coisa que o plebiscito. A única diferença é que o referendo ele é uma consulta feita aos cidadãos sobre uma decisão já tomada pelo governo, né? Então é uma forma de saber a opinião do povo após a decisão ter sido tomada. Então, a consulta no referendo ela acontece após a decisão sobre a medida ter sido tomada. Então, isso diferencia ali do plebiscito, como já foi falado, né? Então, para saber se os cidadãos aprovam ou rejeitam a decisão tomada, é feita uma pergunta também, muito parecido com o plebiscito, que deve ser respondido sim ou não. Então, a consulta no referendo acontece com as eleições também, igualzinho. As pessoas são convocadas no dia marcado, vai até a zona eleitoral e dá a sua opinião na urna eletrônica. Então, o Brasil já passou, né, pelo referendo, quando foi realizado ali em 2005, a população rejeitou em um referendo a alteração do Estatuto do Desarmamento que proibia a comercialização de armas e munições no país, salvo em casos específicos aí expressos em lei. Beleza? Então, o referendo também é uma ferramenta importante ali para o exercício da democracia. Aí tem a iniciativa popular no processo legislativo, né? Aí tem a iniciativa popular. A iniciativa popular é um mecanismo também de democracia, só que ela é semi-direta. Ela vai permitir aos cidadãos participarem ativamente da criação de leis. Então esse instrumento ele está previsto também na Constituição Federal e pode ser aplicado no âmbito municipal, estadual ou federal. Então qual é a definição? A iniciativa popular ela corresponde ao direito que permite aos cidadãos apresentarem projetos de lei a partir de então iniciarem um processo legislativo, né? Quais são os requisitos? Projeto de lei de iniciativa popular deve ser proposto por pelo menos 1% do eleitorado nacional, né? Então vamos colocar aqui, ó, só para a gente vai se aprofundar ainda mais, 1% do eleitorado, né? E é preciso também haver assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores. Vou colocar menor aqui, ó, 0,3% dos eleitores. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então essa é a iniciativa popular. Então a tramitação do projeto de lei de iniciativa popular é a mesma do projeto de lei ordinária, né? Então isso significa que após a apresentação do projeto, ela será analisada pelas comissões temáticas da Câmara, né, do município, votado nas comissões e no plenário da Câmara, e se aprovado, seguirá para o Senado. Aí se o projeto for aprovado no Senado, ele será enviado para a sanção, né, do prefeito, para a sanção do responsável ali pelo Poder Executivo, né? Show de bola. Participação no planejamento das propostas, elaboração dos orçamentos, das decisões do município relativa a políticas públicas. Então aqui se refere à participação dos cidadãos no processo de planejamento das ações do governo, né? O planejamento é um processo que envolve a definição de objetivos e metas a serem alcançados pelo governo em um determinado período. Ele vai ser elaborado com base nas demandas e necessidades da população, bem como nas prioridades definidas pela administração pública. Então isso significa que os cidadãos têm o direito de participar na elaboração de propostas de políticas públicas. Isso pode ser feito por meio de consultas públicas, né? Audiências públicas, conselhos de políticas públicas, entre outros mecanismos ali de participação.
Então, quando ele fala de participação na elaboração de orçamentos, então isso se refere, aqui ele está falando aqui, né, participação de elaboração de orçamentos. Então, isso se refere à participação dos cidadãos realmente no processo ali de elaboração no orçamento público. O orçamento público é um instrumento utilizado para planejar e controlar as receitas e despesas do governo. Então, ele é elaborado anualmente e define quanto dinheiro será destinado a cada área de atuação do governo, né? Aí pode entrar saúde, educação, segurança pública, entre outros. Então, um exemplo disso é o orçamento participativo, que é uma prática democrática que visa incluir a população na gestão pública, permitindo que os cidadãos participem diretamente do processo de elaboração e decisão do orçamento público. Ele fala também de participação nas decisões do município relativas às políticas públicas, né? Ele está falando aqui nessa parte do texto aqui, né? Em relação às políticas públicas. Então isso significa que os cidadãos também têm o direito de participar nas decisões do governo que afetam as políticas públicas. As políticas públicas são as ações e programas que o governo implementa para atender às necessidades e demandas da população. Direito à informação, bem como de ser ouvido em audiência pública e individualmente, aqui no inciso 5, né? Desculpa, inciso 6. Né? Então, o direito à informação é fundamental, garantido aqui pela Constituição Federal também e por diversas leis, como a Lei do Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Né? Então, o direito à informação envolve o direito de buscar, receber e transmitir informações de todos os tipos, desde que não estejam protegidas por sigilo. Isso inclui o direito de obter informações sobre ações do governo, os gastos públicos, os processos de tomadas de decisão, entre outros. Né? Então, ele fala também do direito de ser ouvido em audiência pública ou individualmente. Aqui, ó, ser ouvido em audiência pública ou individualmente. Então, esse é um princípio fundamental do direito processual. Ele vai garantir ali que todas as partes envolvidas em um processo, ele tem a oportunidade de apresentar suas alegações, suas defesas, né? Então, em uma audiência pública, várias pessoas podem participar e expressar suas opiniões, enquanto em uma audiência individual, apenas a pessoa envolvida tem a oportunidade de ser ouvida. Beleza? Aí a gente vai falar das atribuições da Câmara Municipal. Então, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, né? Precisa existir aí a autorização do prefeito para ele promulgar as leis, dispor sobre matérias de competência do município especialmente. Então, a Câmara Municipal ela vai fazer isso aqui, ó, legislar sobre tributos municipais, sua arrecadação e distribuição de quê? De rendas. Então, ela vai legislar sobre tributos municipais. Então, isso significa que a Câmara Municipal ela tem o poder de criar, de alterar, de revogar leis que se referem aos tributos do município. O que é os tributos do município, Tiago? Pelo amor de Deus. Os tributos municipais são o quê? São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria que são cobrados pelo município, né? Como o IPTU. IPTU significa o quê? Imposto Predial e Territorial Urbano. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e a taxa de coleta de lixos, por exemplo. Então, ele é responsável pela arrecadação de tributos municipais. Ele fala aqui, né? Então, a arrecadação é um processo de coleta dos tributos pagos pelos contribuintes. Então, a Câmara Municipal ela pode legislar sobre esse processo, como esse processo deve ser realizado, né? Estabelecendo ali as formas de pagamento, os prazos, as penalidades para o não pagamento, entre outras coisas. E ele fala também da distribuição de suas rendas. Então, as rendas municipais elas são compostas, em grande parte, pelos tributos arrecadados. Então, a Câmara Municipal ela pode legislar sobre essas rendas, como essas rendas serão distribuídas, ou seja, como o dinheiro arrecadado será usado para financiar as despesas do município. Isso geralmente é feito por meio de aprovação do orçamento municipal, que a gente ainda vai chegar lá, que é um plano que estima as receitas e fixa as despesas do município para cada ano, que a gente vai falar ainda do LOAS, enfim, a gente vai chegar ainda nessa parte. Votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública.
Então aqui a gente vai falar um pouco do plano plurianual, né, que é uma lei que é um plano para vários anos, por isso que ela é plurianual. Ah, deixa eu colocar aqui que eu acho que não está aparecendo aí para você. Ah, agora sim, beleza. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, isso aqui é uma incumbência da Câmara Municipal. Ele está falando aqui, ó, a atribuição da Câmara Municipal, né? Ela vai realizar isso com a sanção do prefeito. Ela vai votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito e dívida pública. Mas o que quer dizer tudo isso daí, né? Vamos explicar. Eu vou explicar de forma bem sucinta para não ficar um assunto muito maçante, né? Então, o PPA, que é o plano plurianual, ele é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo, né? Vou colocar grandão aqui para ficar melhor para você ver. Então, ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para um período de 4 anos, contemplando ali as despesas de capital, como, por exemplo, os investimentos, e outras delas decorrentes, além daquelas relativas ao programa de duração continuada. Então, esse é o plano plurianual. As diretrizes orçamentárias, que é a nossa LDO, ela vai estabelecer as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Então, ela vai orientar a elaboração do orçamento, ela vai dispor sobre alteração na legislação tributária, ela vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e assim por diante. Beleza? Aí vai falar do orçamento anual também. O texto fala do orçamento anual, que é um plano detalhado que vai apresentar as receitas e despesas, ou seja, tudo que o município compra e tudo que o município tem de despesa, né? Na verdade, você comprando, você está tendo despesa, né? Mas tudo que você... Receita é tudo que você recebe e despesa é tudo que sai, né? Do governo para o ano seguinte. Então, o orçamento anual, ele é um plano detalhado que apresenta tudo que entra e tudo que sai do governo para o ano seguinte. Então, ele é elaborado com base nas diretrizes estabelecidas tanto no plano plurianual e pelo LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí tem operações de crédito que ele fala aqui também, né? As operações de crédito. As operações de crédito referem-se ao endividamento do município para financiar suas atividades. Então isso pode incluir a emissão de títulos públicos, a contratação de empréstimos, entre outros. E aí tem a dívida pública. A dívida pública, ela é um conjunto de obrigações financeiras do município para com entidades ou indivíduos. Então ela pode ser interna, que é uma dívida com credores dentro do país, ou externa, uma dívida com credores estrangeiros, né? Beleza. Então a Câmara Municipal, ela tem o poder de votar sobre todas essas questões, o que significa que os vereadores podem aprovar, rejeitar ou modificar as propostas apresentadas pelo Poder Executivo. Ela vai autorizar também a fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal. Então ela autoriza, né, a Câmara Municipal, ela autoriza a fixação e a modificação aí da galera que trabalha na Guarda Municipal, né? Ela vota em planos e programas municipais de desenvolvimento. Ela também autoriza a aquisição, alienação, concessão e permissão dos bens de domínio do município. A alienação é venda de bens, né? Se alienar um bem, você está vendendo um bem, você está alugando um bem, enfim. A concessão é você conceder o bem, né? E a permissão também, né? Você tem que permitir ali, de repente você está alugando um bem que é do município, então ela autoriza tanto a aquisição, ela compra o bem, né? Pode ser um bem, pode ser um carro, que é um carro do governo, um prédio, enfim. Ela vai autorizar a aquisição, a alienação desse bem que ela adquiriu, né? A concessão, ela vai conceder o bem, né? E a permissão. Eu não vou me aprofundar também muito nisso aqui, porque a banca ela só vai perguntar quais são as atribuições da Câmara Municipal. É isso aqui que você precisa saber, tá? Eu só falo às vezes um pouco mais detalhado, porque o entendimento fica muito melhor, né? Fica muito mais tranquilo para você entender. A transferência temporária da sede do governo municipal também é responsabilidade da Câmara Municipal. A criação, transformação e extinções de cargos, empregos e funções públicas do município. Então ela pode criar um cargo mesmo, agente administrativo, professor, quem cria é a Câmara Municipal. Ela pode transformar também esse cargo, ela pode extinguir o cargo, que ela elimina o cargo, né? Tanto na parte de empregos, funções públicas municipais. Então engloba tudo, tanto a administração indireta como a administração direta, ela tem poder sobre tudo isso dentro do município, claro, né?
Organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. Quem organiza essas funções fiscalizadoras é a própria Câmara Municipal. Normalização da cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Ela também tem a atribuição de normalizar a iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade, de vilas ou de bairros, através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Então aqui também, né, ela pode também fazer aqui uma iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, por exemplo, de vilas ou de bairros, através de manifestações de pelo menos 5%. Isso aqui é importante você lembrar, porque a banca gosta dessas coisas, de colocar 10%, 1%, né, quantos vereadores tem, lembra que é 17, tá? Criação, organização e supressão de distritos na forma da lei. O distrito é como se fosse um bairro mais evoluído, né? Então ele não tem autonomia como um município, né? Mas ele é quase um município, o distrito. Não estou dizendo que é município, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas o distrito ele é quase muito parecido. Ele é um bairro mais evoluído, né? Só falta ter prefeitura. Mas assim, precisa existir alguns critérios para criar um distrito. Por exemplo, tem que ter posto policial, tem que ter um fórum, não, tem que ter um cartório, tem que ter posto de saúde, enfim. Tem alguns critérios para que o distrito seja criado. Então quem organiza a supressão aqui nesse caso é você eliminar o distrito. Pode fundir distrito um com o outro. Então isso tudo é a Câmara Municipal que fica incumbida, né? Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias públicas municipais. Isso aqui tudo faz parte da administração indireta, né? A administração direta é a Câmara Municipal e a Prefeitura. E essas aqui são a administração indireta. Resolver sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal. Autorizar empréstimos de qualquer natureza e valor a serem contraídos pelo Executivo a qualquer título. Beleza? Aí ele vai falar aqui que é competência exclusiva da Câmara Municipal. Aqui ele falou que é uma das atribuições da Câmara. E aqui é uma competência exclusiva da Câmara Municipal, né? Então a gente vai falar aqui agora. Beleza, vamos falar aqui de um assunto também que é importante. Eu dei uma pulada aqui em alguns artigos, né? Porque a orientação é sempre que o aluno ele leia também a lei orgânica, ele faça a leitura, e a nossa missão aqui é sempre colocar os artigos mais cobrados. Claro que, né, é essencial que você faça a leitura, mas aí você vai ter a nossa ajuda aqui com os artigos principais. A gente vai falar das reuniões, que isso aqui cai muito em prova, então a gente sempre frisa aquilo que mais vai cair, beleza? Então a Câmara Municipal ela vai se reunir ordinariamente, ou seja, existe uma ordem. Quando é ordinariamente, existe uma ordem, né? Então ela vai se reunir de forma ordenada em sessão legislativa anual, né? Ou seja, a cada ano, né? Claro. 1º de fevereiro a 15 de julho e 1º de agosto a 20 de dezembro. Né? Então aqui você tem que lembrar o seguinte: as reuniões ordinárias elas têm um período. Às vezes a banca solicita isso daqui, né? Ela solicita. Então você tem que gravar o seguinte: 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Então, aqui, nesse caso, não tem recesso, né? É a primeira vez que eu vejo uma lei orgânica que não tem o recesso. Então, aqui, geralmente é de 1º de fevereiro ou 15 de fevereiro a 15 de junho, e aí tem o recesso de julho, e aí volta 1º de agosto a 20 de dezembro. Então, no caso aqui de Resende, não tem recesso. Começa 15 de fevereiro, vai até 15 de julho.
Ah, não, desculpa. Desculpa, eu tô comendo mosca aqui, pelo amor de Deus. Né? É de 1º de fevereiro a 15 de julho. Então tem um recesso de 15 dias. Até 1º de agosto dá 15 dias, né? Então, 15 dias de recesso. Aí, de 16 de julho até 30 de julho, né? Digamos assim, ou 31 ou 30. Aí depois, 1º de agosto, começa de novo. Geralmente o recesso é de 30 dias, mas aqui em Resende o recesso é de 15 dias. Como é que eu faço para gravar essas datas? 1º de fevereiro, geralmente, não estou dizendo que é isso, tá? Eu só uso isso como um parâmetro para eu lembrar na hora da prova. Geralmente fevereiro ali é o mês que começa as aulas. Então, é 1º de fevereiro, 15 de julho. Então, aqui não dá para usar muito esse critério, porque julho são as férias, né? Mas aqui você vai lembrar que vai até 15 de julho, e depois tem um prazo de 15 dias de recesso, e aí depois começa 1º de agosto a 20 de dezembro. Então vai de 1º de fevereiro a 20 de dezembro, com um recesso aí de 15 dias no mês de julho. Beleza? Show de bola. As reuniões para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos e feriados. Então aqui ele está dizendo que essas reuniões aqui, se 1º de fevereiro cair, né, numa data, digamos assim, num sábado, ela vai ser transferida para o 1º dia útil subsequente. Então caiu no sábado, dia 1º de fevereiro. Sábado é 1º, domingo é 2, então não pode também, né? Domingo é dia 2 e cai para segunda-feira, dia 3. Então vai começar dia 3 de fevereiro, tá? Se segunda for feriado, aí terça-feira, dia 4. Então é isso que quer dizer esse parágrafo aqui. As sessões legislativas não serão interrompidas sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi aquela que a gente falou lá em cima, né? As leis que estabelecem quanto que vai ser gasto, né? Quanto que vai ter de despesa, de entrada e de saída, né? São as leis de diretrizes orçamentárias. No início da legislatura, uma legislatura tem duração de 4 anos. Grave isso aqui no seu coração, tá? Isso aqui é uma coisa que cai. Aqui não sei se ele vai falar, mas sempre lembre que uma legislatura tem uma duração de 4 anos. Então, no início da legislatura, que geralmente acontece dia 1º de janeiro, a posse da mesa diretora se dará aqui no dia 1º de janeiro, já está aqui, né? A mesa diretora é onde se reúnem os vereadores, que aí vai escolher o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, para gerir a mesa. A mesa é onde vai ser os debates, né? Onde vai acontecer os debates. Então, no início da legislatura, uma legislatura equivale a 4 anos, a posse da mesa se dará no dia 1º de janeiro do ano correspondente, em sessão a isto destinada, ou seja, é destinada só para isso, desde que as demais sessões legislativas, a posse da mesa, dar-se-á nos sétimos primeiros dias do mês de janeiro do ano correspondente, também em sessão a isto destinado. Beleza? Ficará automaticamente prorrogado o mandato da mesa diretora até a efetiva transmissão da posse nos termos do parágrafo anterior. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo presidente, no caso aqui é o presidente da mesa, né? Ou o presidente da Câmara, pelo prefeito, ou a requerimento da maioria dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Na sessão legislativa extraordinária, que é aquelas sessões que acontecem em ocasiões de calamidade pública, acontece de uma maneira extraordinária, né? Tem as ordinárias que acontecem na ordem lá, 1º de janeiro, 15 de fevereiro, existe uma ordem, e tem as extraordinárias, que são aquelas que eles vão debater assuntos de interesse emergencial. Então, na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Então, se vai falar de calamidade pública, só fala de calamidade pública, beleza? Aqui, da mesa e das comissões, artigo 50, deixa eu colocar aqui para ficar certinho para vocês verem. A mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de 2 anos. Isso aqui é importantíssimo, grave isso no seu coração. Sendo composta pelo presidente, ali como eu havia falado, né, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Sendo vedado, ou seja, sendo proibida a participação dos integrantes da mesa na próxima eleição como candidato aos cargos da mesa diretora. Tem estatuto que permite que os integrantes da mesa, na próxima eleição, seja reeleito.
e tem estatuto, né, tem lei orgânica que proíbe, nesse caso aqui ela está proibindo. Então, aqui ó, será vedado a participação dos integrantes da mesa nas próximas eleições como candidato aos cargos da mesa diretora. As competências e atribuições dos membros da mesa e a formação de substituição, as eleições para sua composição e os casos da destituição são definidos no regimento interno. O regimento interno é como se fossem as diretrizes da Câmara Municipal, nas regras que são estabelecidas dentro da Câmara Municipal. Então, as competências aqui para dar atribuições aos membros da Câmara, né, como a escolha do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário, do segundo secretário, as formas de substituição, né, as eleições para sua composição, tudo isso aí é feito, definido pelo regimento interno. O regimento interno são as regras internas da Câmara Municipal. O presidente representa o Poder Legislativo. Aqui está falando muito provavelmente o presidente da mesa diretora, tá? Existe o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. O presidente da Câmara, em exercício efetivo, receberá o equivalente ao que percebe o prefeito a título de representação. Então ele vai receber a mesma coisa, né? O presidente da Câmara recebe aí o salário igual, né? Aos demais membros da mesa diretora da Câmara será atribuído o correspondente a 1/3 da verba de representação do presidente. Então todo mundo recebe 1/3, equivalente a 1/3 da verba da representação do presidente. O vereador receberá a título de remuneração, no máximo 75% de remuneração percebida pelo deputado estadual, desde que o teto não ultrapasse a 5% da receita do município. Show de bola. Então o vereador ele recebe a título de remuneração 75% da remuneração recebida pelo deputado estadual. E já deve ser uma boa grana, né? Desde que isso não ultrapasse 5% da receita do município, né? Então, se o município recebe X, ele não pode receber mais do que 5% da receita do município, que deve ser muita grana, né? Parágrafo único. Considera-se para efeito de remuneração todas as verbas percebidas, ou seja, recebidas pelos deputados estaduais, a que título for, excetuando-se aqueles decorrentes de sessão extraordinária. Então, considera-se para efeito de remuneração todas as verbas recebidas pelos deputados estaduais, a que for título, né, excetuando, ou seja, exceto aquelas decorrentes de sessão extraordinária. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento interno. As comissões, em razão de matéria de sua competência, cabe. A gente vai falar agora das comissões, que também é um assunto bem importante. Discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário. Então, se não precisar passar pelo plenário, pode discutir e votar os projetos de lei, né? Aí esses projetos que dispensar, na forma do regimento interno, na regra do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Câmara, tá? Então aqui, discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário. Então, se eles discutirem e votar projetos de lei que dispensam, né, a competência do plenário, então pode discutir normalmente, né? Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. A sociedade civil aqui, ele está se referindo às pessoas mesmo, à sociedade como um todo, né? Então pode englobar aí ONGs, pode englobar sindicatos, enfim. Então pode realizar audiências públicas onde entidades civis podem participar. Convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então eles podem convocar os secretários municipais, né, para compartilhar suas expertises com relação aos assuntos inerentes às suas atribuições. Ele também pode receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa. Então ele está falando aqui que ele pode receber. Você pode fazer uma petição, uma reclamação, uma representação, uma queixa, né, contra atos ou omissões das autoridades públicas municipais. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então aqui a gente está se referindo aqui, ó, vamos relembrar, as comissões, tá? Em razão da matéria de sua competência.
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre elas emitir parecer. Então, as comissões parlamentares de inquérito, que a gente chama de, você vai lembrar muito bem, CPI. Né? É como se fosse aí um tribunal interno aí da Câmara Municipal. Né? São as comissões parlamentares de inquérito, que é CPI. Que terão poderes de investigação próprios aqui, ó, das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores que compõem a Câmara para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Na constituição de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou de blocos parlamentares que participam da Câmara. Né? Então aqui essa participação proporcional, para ficar um entendimento mais tranquilo, né? Então quando ele fala aqui, né, que na constituição de cada comissão é assegurado quanto possível a representação proporcional dos partidos, né? Então ele está falando aqui que as comissões, elas são grupos de trabalho, né, formados ali por membros da Câmara Municipal. Ela tem a função de discutir, né, de votar as propostas de leis que são apresentadas à Câmara. Então as comissões podem ser, né, como a gente já falou, permanentes e temporárias, né, que tem funções ali. As permanentes geralmente têm funções legislativas e fiscalizadoras, cuja existência não está vinculada a um prazo determinado. Então, falando das representações proporcionais, isso significa que a composição das comissões ela deve refletir, tanto quanto possível, a proporção de membros de cada partido ou bloco parlamentar que compõe ali a Câmara Municipal. Né? Então, um bloco parlamentar é uma fusão de 2 ou mais partidos, sem que estes percam a personalidade jurídica. Né? Então, a participação na Câmara se refere aos partidos ou blocos parlamentares que têm representantes eleitos na Câmara Municipal. Belezinha? Show de bola, maravilhas, maravilhas. Então, artigo 54 já foi. Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o presidente da Câmara publicará a escala dos membros da mesa e seus substitutos, que responderão pelo expediente do Poder Legislativo durante o recesso seguinte. Show? Beleza. Aí, isso aqui, processo legislativo, também é importante. A gente vai deixar isso aqui para a próxima aula, que essa aula já foi bem extensa, né? Vamos separar aí para ficar bem tranquilo o estudo. A gente vai falar dessa aula aqui na nossa aula 4, tá? Do processo legislativo, que é um assunto muito importante, que com certeza também pode cair na sua prova. É um assunto que você realmente tem que estudar, tá? Então a gente vai deixar essa aula para a próxima e belezura. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, o seu like e se inscrever no canal para você receber as notificações. Show de bola? Muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!